Muito bem, vamos ler aqui no livro de João, capítulo 4, verso 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E lá em Gênesis, capítulo 1, verso 27, está escrito assim: E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Veja bem, nós somos espirituais. Nenhum outro ser da face da terra é espiritual, assim como é o homem. Deus nos fez trinos. Ele nos dotou de um corpo, uma alma e um espírito. Nós temos essas três partes, somos três em um. Possuímos um homem exterior, que é o nosso eu, o nosso ego, na verdade é a nossa alma, a nossa identidade, as memórias, a vontade, os pensamentos e os sentimentos, tudo isto faz parte do nosso homem exterior, o nosso ego, a nossa alma. E também possuímos um homem interior, que é o nosso eu interior, é o nosso espírito humano criado por Deus. Assim, Deus nos dotou com um espírito para que pudéssemos estar em comunhão com Ele e Ele em comunhão conosco. Deus é espírito, conforme temos lido, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Muitos buscam as religiões, então não conseguem ter um encontro com Deus. Gravitam somente no campo da alma, dos pensamentos e dos sentimentos humanos e não conseguem tocar em Deus. Para tocarmos em Deus, precisamos do nosso espírito humano. O fanatismo fica somente no campo mental da alma. Então, os religiosos não conseguem entrar no campo espiritual, não conseguem tocar em Deus. Há uma pintura famosa em que Deus estende o seu braço do céu e a sua mão para a terra, e com a ponta dos seus dedos ele toca na ponta dos dedos do homem. Isto somente pode acontecer se usarmos o nosso espírito para estarmos em comunhão com Deus. Ele nos dotou de um espírito exatamente para isso. Deus é espírito, mas veja bem, o diabo também, e os seus ajudadores também são espírito. Vivemos em um reino material permeado por um reino espiritual. Nossos corpos, né? Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo toca a matéria e a nossa alma toca o nosso corpo. E o nosso espírito toca o reino espiritual. Mas a alma quer ter o domínio sobre o espírito e deve ser subjugada pelo nosso espírito. Ensino sempre que para entrarmos na esfera espiritual, em oração, por exemplo, em comunhão, por exemplo, que seja em Deus, firmado na palavra, nas doutrinas e nos preciosos ensinos de Deus. Nós não somos pários para lutarmos com os espíritos do inferno sem Deus. Seremos facilmente derrotados. Jesus nos ensina uma preciosa lição quando, na condição de homem, nascido de mulher, ele sentia fome, frio e dor, como qualquer um ser humano mortal, normal. Jesus travou no deserto uma batalha com o inferno, com o diabo. Isto está registrado em Mateus, capítulo 4. Nesta batalha, Jesus, na condição de homem, não lutou como Deus, lutou como homem. Ele se firmou na palavra e se firmou no Espírito Santo de Deus. E por 3 vezes combateu o diabo e não discutiu com o diabo. Determinou, dominou e mandou que se retirasse dele. Naquela célebre expressão que ele fala em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim também devemos aprender com Jesus. O fato de sermos espirituais nos torna abertos para todo tipo de assédio. Então precisamos filtrar o que não nos serve, e filtrar e descartar o que não nos serve e ficar com o que nos serve. Dar atenção ao que edifica e descartar o que não edifica. A nossa mente, todo dia, ao dormirmos, ela faz um descarte de tudo que vivemos. Pensamos e sentimos durante o dia. O que não serve, ela joga fora. Ela guarda somente o que precisamos, o que é relevante. Mas se nós somos conscientes, nós deveríamos participar desse descarte, dessa escolha do que serve e do que não serve. E ao nos encharcarmos com a palavra de Deus e ao nos esforçarmos e ao meditarmos sobre ela, nós fortalecemos o nosso saber. Mas nós nos tornamos mais fortes e mais profundos para termos mais filtros
mais sabedoria dos céus para barrarmos e para combatermos o que não serve. O diabo anda ao derredor de todos tentando a quem possa tragar. Jesus ensinou uma preciosa lição de que ele entra pelo telhado. Vamos traduzir esta palavra. Ele entra pela mente, ele entra pela alma e ele entra pelo espírito do homem. Se não houverem barreiras, se não houverem filtros, se não houver uma fiscalização do que pode e do que não pode, nós assimilamos o mal como assimilamos o ar que respiramos, como se fizéssemos uma refeição e assimilamos todo o mal e ele fica em nós, se hospeda em nós, sem nos percebermos, muitas vezes. Às vezes andamos irritados e não sabemos por quê. É algum assédio espiritual que nos espreitava e que penetrou em nós de alguma forma e não repreendemos e não percebemos. A intuição, entramos agora no assunto que nos interessa, exerce um poderoso papel no auxílio para os que não refinaram ainda a sua comunhão com Deus. Eles não conseguem ouvir a voz de Deus. Mas como que uma emoção, como que um dom, a intuição vem de dentro de nós. Ela vem do fundo do nosso ser e ela nos avisa, ela nos alerta. A intuição é uma espécie de iluminação, uma percepção de que alguma coisa não está certo com aquela situação ou com aquela pessoa. Na verdade, a intuição é um grito do nosso homem interior, porque não temos facilmente uma comunicação com ele. Muitos não a têm, são rudes, são grosseiros nesse particular, sem ofender ninguém. É preciso uma sensibilidade espiritual, uma capacidade sutil de perceber, de entender e de se comunicar com o nosso homem interior, o nosso espírito humano dotado com o Espírito Santo de Deus. Em última instância, uma intuição provém de Deus e não de nós mesmos. A nascente dela é Deus, é do Espírito Santo, nos ajudando, nos alertando, nos avisando que alguma coisa não está certa. Veja bem, nós vivemos na era do Espírito Santo de Deus. Vivemos o tempo aceitável do Senhor, das boas novas, tempo de salvação, tempo de arrependimento, tempo de remissão, tempo em que Deus enviou o seu Espírito Santo à terra para ser o nosso ajudador, para ser o nosso consolador. É Ele que nos avisa, é Ele que nos convence quando estamos errados, é Ele que é a nossa consciência que nos faz perceber que pisamos na bola. Na média, as mulheres são mais intuitivas que os homens, porque são mais receptivas. Os homens, na média, são mais objetivos que as mulheres. Então, possuem uma certa dificuldade nesta comunicação sutil. Mas as mulheres, por serem mais objetivas, então o Espírito Santo tem mais facilidade de se comunicar com elas. Nesta etapa em que não foi ainda refinada a comunicação entre o nosso homem exterior com o nosso homem interior, ou seja, a nossa alma com o nosso espírito. Um dos cônjuges normalmente é mais perceptivo que o outro. Aceite a sugestão, o alerta que te é dado pela tua esposa, pelo teu esposo. Outras vezes um amigo, uma amiga, um pai, uma mãe são mais perceptivos, possuem mais intimidade com Deus, possuem mais comunhão, têm mais experiência, eles percebem, eles alertam. Muitas vezes as pessoas têm uma tendência de não ouvirem as advertências, os avisos. Esteja atento. Deus trabalhará a teu favor para te ajudar usando a tua intuição ou a intuição dos que te cercam, dos que te são caros, dos que te amam realmente. Ouça as pessoas que estão à tua volta. Elas não estão tentando dominar a tua vida. Elas não querem mandar em ti. Elas somente estão te ajudando, falando mansamente contigo. Suas vozes, suas mansas advertências são como sonhos proféticos, são como avisos espirituais que Deus te concede, são como placas à beira do teu caminho te ajudando. Ali na frente tem algo. E elas vêm, elas percebem, elas te avisam, elas te apontam. Preste atenção, receba. Não seja intransigente, seja mais permissivo, mais aberto, mais permeável aos que querem te ajudar e aos que te amam. Desarme-se. Tem gente que anda armada, que não aceita nenhuma sugestão. Esteja atento, seja sagaz como a serpente,
para perceber o mal e o repreenda imediatamente, descarte. Muitos ainda nas igrejas, ou mesmo fora delas, estão em busca de profecias. Cuida, examina as profecias. O diabo gosta muito de cirandar as pessoas com as ditas profecias, que são pronunciadas no raso de vidas não consagradas a Deus. Depois, as pessoas que foram enganadas vão se aperceber do grande engodo a que foram submetidas e vão se perguntarem: mas como que eu não vi isto, cara? Como que eu fiz este papel ridículo diante de todos? Como que eu tomei decisões insensatas? Ninguém me avisou, mas certamente alguém avisou. A pessoa não quis ouvir. As nossas mentes, elas são assediadas por todo tipo de pensamento, intenção, ansiedade. Alguns se deixam engolir por essa nuvem de pensamentos e de sentimentos como se fosse um enxame de abelhas e se machucam, sofrem, não filtram, não impuseram barreiras, não descartaram, então se sobrecarregam com preocupações e medos desnecessários. O medo e o temor existem para nos ajudarem e não para nos atrapalharem. Mas se estivermos errados e pecando, o medo e a dúvida entrarão em nossos corações para fazer um grande estrago nas nossas vidas. Faça tudo certo. Viva na verdade, viva na transparência, viva na sinceridade e viva na fidelidade, que tudo fluirá bem. Da mesma forma, a dúvida e a falta de fé agirão sobre nós como que para nos amassar, para nos oprimir, porque não levantamos as barreiras e as defesas necessárias. Não estamos firmados na palavra e na verdade para lutarmos e vencermos neste mundo material permeado pelo espiritual. Então a mentira sobrepuja, o medo atua, a dúvida e as incertezas nos nocautearão e nos jogarão na lona. Preste atenção na tua intuição. A intuição é uma poderosa ferramenta para usarmos e para vencermos todas as batalhas nesta terra. Preste atenção nas profecias que ouves, nas sugestões que ouves, nos aconselhamentos que ouves. Cuida, observa a vida das pessoas que te aconselham, ou que te sugerem, ou que te profetizem. Verifique se elas possuem uma vida no altar, na verdade, na sinceridade, na transparência, na pureza e na meiguice do Espírito Santo de Deus. Saiba que Deus nos dotou de intuição para nos ajudar. Deus nos dotou de discernimento espiritual para nos ajudar. Deus nos dotou de uma razão e de um livre-arbítrio para tomarmos as nossas próprias decisões e não para sermos marionetes nas mãos dos outros. Aproveite, faça bom uso da tua intuição. Homens e mulheres que prestaram atenção, que se valeram das suas intuições, foram livres de grandes males quando avisados ouviram e agiram, e foram também muito bem nos seus negócios e nas suas vidas, em todas as áreas. Procure ser sensível à voz do Espírito ao teu coração e flexível o suficiente para mudar o rumo quando for necessário. Não seja endurecido, seja terno, amoroso, sábio e obediente a Deus. Não te eximas de pedir desculpas ou perdão ao perceberes que pisaste na bola. Mantenha o teu coração e o teu espírito limpo de toda contenda e de toda irritação espiritual. Não tem como dar errado. Tudo vai dar certo. Que Deus te abençoe grandemente, que você entenda esta palavra no nome de Jesus.